Olá, eu sou Maria Heloísa Rodrigues Magrin, autora do livro Potencializando Sua Produtividade com IA, um guia para alavancar sua carreira usando a IA como copiloto estratégico. E nós vamos aqui fazer a leitura, vamos, na verdade, fazer uma revisão da primeira parte do livro até o capítulo 1 desse livro. Então, vamos começar juntos aqui. Esse é um livro que fala sobre o seu futuro. Ele é um livro que te prepara para esse momento de grande desafio que nós estamos tendo, onde não basta apenas a gente ter vontade de crescer e usar os mesmos métodos que a gente usou até hoje para nos desenvolvermos, porque com o advento da inteligência artificial, as pessoas precisam agora estar mais adequadas ao mundo onde elas vivem e principalmente precisamos estar atendendo às necessidades do mercado. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Primeiro nós vamos falar aqui sobre, então, exatamente sobre isso, né? O momento da verdade profissional. Por quê? Porque eu não sei se vocês sabem, mas 93% dos profissionais não conseguem articular, ou seja, não conseguem responder adequadamente quando são perguntados quais são seus objetivos de carreira. Alguns têm uma ideia meio vaga, né? Alguma coisa que queira, tal, mas articular exatamente o que quer, muito pouca gente sabe. E 3% dos que possuem metas escritas e revisadas regularmente, eles ganham até 10 vezes mais do que aqueles que não têm essas metas articuladas, que não sabem exatamente para onde querem ir. Podem até ter um desejo, mas é assim uma vaga lembrança, né? Alguma coisa. Então, por isso é tão importante a gente ter essa clareza dos objetivos para o nosso crescimento profissional. E hoje nós estamos vivendo aí a maior revolução depois da Revolução Industrial, que é a revolução tecnológica, a entrada da IA e muitas outras coisas. E por que eu posso falar sobre isso? Eu tenho mais de 20 anos formando como mentora, como coach de executivos. E também de profissionais, principalmente na área de TI, mas em todas as áreas, porque essa parte independe, né, da sua área de atuação. E eu vi muita gente extraordinária, gente fantástica, a gente tem muita capacidade, não conseguir atingir os seus objetivos. E outras pessoas que talvez tenham menos do sucesso inerente, né, dentro de si, mas que tem muita dedicação, que tem muito trabalho, que trabalha corretamente para isso, que cria planos, que segue esses planos, que estão atualizados com o que o mercado pede, atingir um sucesso muito maior do que aqueles que eventualmente a gente achava que tinha uma grande chance, né? Então, por isso a gente fez esse livro. Mas por que este livro ele é diferente dos livros que você vê por aí? Porque não basta pegar este livro e ler de uma vez só, passar por todas as páginas lendo e dando aquela olhadinha por cima e entendendo. Este é um livro feito para você trabalhar junto com ele, página a página. Então, ele tem um pouco de teoria, mas não é só daquelas teorias mágicas, nada disso. É um livro para você trabalhar, para você se desenvolver. Então, e essas metodologias também foram testadas por IA e vocês vão ter a oportunidade de poder utilizar a IA para isso. Então, com isso, você vai conseguir ter uma maior clareza para suas tomadas de decisão, porque a IA é o seu copiloto, mas o piloto é você. Quem vai direcionar sua carreira é você, tá? Mas a IA vai multiplicar essa sua condição, essa sua produtividade. Por isso que a gente fala. E vai te ajudar a antecipar tendências, porque concordam que quando a gente está no mercado saturado, um mercado que já tem muita gente que faz a mesma coisa, é muito difícil a gente se destacar e é muito difícil também a gente se diferenciar. A gente fica dentro do padrão. Agora, se a gente consegue entender, antecipar as tendências que vêm vindo e estar preparados, aí sim nós seremos profissionais de destaque, profissionais que se antecipam. E a gente pode construir esta influência através de network. E network a gente vai aprender aqui que é doar primeiro, tá? Sem ainda a esperança de receber. E aí isso vai acontecer normalmente, aquilo que a gente chama de boas amizades. E
Também a gente vai fazer isso através do uso da IA e construindo um sistema. Se você for seguindo passo a passo, ao término do livro, você montou um sistema que você vai poder usar pelo resto da vida, tá? Claro, vai podendo aprimorar, mas vai usar pelo resto da vida aí para te ajudar nesse crescimento profissional. É isso que esse livro te promete, tá? Fazer um diagnóstico exatamente de quem você é e aonde você vai, com o auxílio da IA, tá? Mas com a sua decisão, projetar metas que se adaptam exatamente a quem você é, ao modelo, a como você vive, e não aquelas metas que a gente não consegue atingir, executar com disciplina usando a inteligência artificial como seu copiloto, monitorar o progresso em tempo real, porque o progresso não acontece em uma única vez, ele é uma evolução contínua, e acelerar esses resultados, tanto pelo uso da IA como pela metodologia que você vai desenvolver aqui. Então, esse livro não é um livro para você ler de uma vez só. E ele está dividido em 4 grandes fases. Uma parte onde a gente tem mais fundamentos, que estabelece as bases, e isso se repete em todos os capítulos, tá? Metodologias, diferentes metodologias e ferramentas já testadas para que você aplique. A execução, que é muito importante, a gente tem que fazer, né? Focando na implementação e na superação dos obstáculos. E a otimização, que é onde usa a IA para integrar todos esses resultados que você vai ter de forma exponencial, que você vai concluir, ok? Então, você vai ter, do capítulo 1 ao 3, a parte de fundamentos, onde a gente vai falar exatamente sobre mindset, sobre crescimento, né? Mindset de crescimento, sobre mapeamento estratégico e análise das lacunas ou gaps, né? E também das oportunidades. No capítulo 4 a 6, a gente vai falar sobre metodologias. Alguma delas é a Smart 2.0, onde a gente dá um passo a mais dentro da metodologia Smart. Vamos falar também dos OKRs, claro, vamos falar de Design Thinking, como é que nós podemos aplicar esta parte de inovação dentro do desenvolvimento da nossa carreira. Dos capítulos 7 a 9, a gente vai falar mais sobre execução, então sistemas de monitoramento, gestão e obstáculos de riscos e o networking estratégico. E no capítulo 10 e 11, a gente vai falar mais sobre a otimização com a IA. A IA será usada em todos os capítulos, mas nos capítulos 10 e 11, a gente vai aprimorar o uso da IA como um copiloto, para ajudar nesse desenvolvimento estratégico, e da automação de processos e análise preditiva, que é aquilo que eu falei, está à frente, né? Então, a análise daquilo que a gente pode ter como diferencial na nossa carreira. E é isso que vocês vão encontrar nesse livro para construir aqui o seu sistema de produtividade pessoal, tá? Vocês vão ler o livro, eu não vou ler tudo que está aqui. E o capítulo 1, ele é um capítulo que fala exatamente já sobre a nova era das metas profissionais. Que nova era das metas profissionais é essa, né? É exatamente aquilo que a gente falou, que é a parte das estatísticas. Então, a gente tem vários estudos que mostram que os profissionais que estabelecem metas, eles são poucos, são mais ou menos uns 14%, poucos deles, né, também conseguem trabalhar, evoluir, ir até o fim para atingir essas metas definidas, e todos eles têm um salário maior do que aqueles que não têm essas metas definidas. Então, isso que é importante. E vamos falar aqui sobre essa transformação silenciosa. O que é que está acontecendo no mundo que mudou? Então, o que mudou, né, no mundo profissional? O que está mudando nas carreiras? Então, vamos falar sobre 5 mudanças fundamentais, que nós estávamos na época da estabilidade, onde todo mundo tinha um bom trabalho, continuava no seu trabalho, e agora estamos na época da adaptabilidade. Precisamos estar preparados para essa nova era. Vamos falar da época também da especialização, da mudança de pessoas extremamente especializadas para versatilidade, principalmente falando em T, né? Você tem uma especialidade, mas você também é capaz de navegar em várias outras áreas, então que é a versatilidade. Da execução à criação, então não ser só aquela pessoa que executa tarefas, mas também que cria, que inova, que colabora. Do individual para o colaborativo, então as pessoas estávamos trabalhando muito mais focados, né, só em realizar o nosso trabalho de uma forma individual, e hoje tudo acontece muito mais em equipes,
sozinho hoje ninguém trabalha mais, né? E também falar dessa parte do local, a gente trabalhava focado só no nosso mercado e passamos a trabalhar agora globalmente. Então, nós podemos trabalhar sentados no conforto, às vezes, da nossa sala, para qualquer país do mundo. Assim como também, né, os funcionários de qualquer país do mundo podem hoje vir fazer atividades que nós fazíamos. Então, são pontos importantes que a gente vai ter, tá bom? E aí vocês vão lendo aqui todas as partes que a gente tem no livro. A outra parte que então entra é a parte do novo paradigma, que é a produtividade com IA. A produtividade com IA ela é uma característica dessa nova era. E para isso a gente precisa ser mais adaptável, a gente precisa ter a orientação por dados, conseguir entender o que está acontecendo no mercado à nossa volta, conseguir trabalhar com tecnologia, então ser direcionado por tecnologia para poder usar IA, estar focado em resultados, não apenas na execução das tarefas, e conseguir ser uma pessoa conectada, não precisa estar aí nos blogs fazendo tudo isso, mas como é que você está conectado ao mercado e às necessidades reais e aquilo que está acontecendo da sua profissão. E ágil, por quê? Porque a gente pode permitir, os ajustes têm que ser rápidos e a gente tem que ter iterações constantes. Então, a gente tem essa comparação entre os mercados. E como nós vamos falar bastante sobre inteligência artificial, vocês vão vendo aqui no livro, podem ir lendo, né? Nós vamos, a cada capítulo, assim como nesse, falar como usar IA neste capítulo. Então, como é que nós vamos usar IA em cada um dos capítulos? E neste primeiro capítulo, que nós estamos falando mais sobre IA, nós vamos falar aqui sobre as ferramentas que vão poder te auxiliar na sua produtividade. Então, vocês vão poder utilizar a IA generativa de textos para estar utilizando aqui neste livro. E para qualquer um dos capítulos, vocês podem usar qualquer uma das IAs generativas de texto. Neste momento, as mais conhecidas são o ChatGPT, o Gemini, que é o da Google, o Claude, né? Também, que é o Claude, o Grok e qualquer outra que for de sua preferência, desde que ele tenha aquela parte para você poder escrever o que você quer. Então, você conversar com a IA através de texto, que são as IAs generativas. Então, para isso, para uso aqui no livro, vai bastar vocês copiarem os prompts que tem aqui, colar lá na IA, né? Vocês vão ter que digitar, mas digitar lá na IA o prompt e poder ajustar também com o que vocês quiserem, melhorar, fiquem à vontade, podem inclusive nos dar feedback sobre isso, e aí vocês vão preencher, onde tiver lá a indicação para vocês preencherem, coloque aqui o seu nome, coloque aqui o seu salário, coloque aqui o seu cargo, então estará lá, você vai contar para a IA, não precisa contar aqui para a gente, então esse é o primeiro passo para poder utilizar o livro, é saber usar uma IA generativa. Nem todas as pessoas sabem usar as IAs generativas ainda, ou não sabem usar bem também as IAs generativas. Então, se você já é um expert, já sabe, já usa IA, essa parte aqui você pode pular, tá bom? Mas quem ainda não se sente seguro ou não sabe usar IA, nós vamos até fazer um complemento depois, ensinando passo a passo o uso da IA. Mas os primeiros passos aqui, né, seria você determinar qual é a IA que você vai usar, entrar nesta IA, basta você procurar uma destas que estão escritas aqui, lá no próprio Google, vai aparecer, você clica, ela vai entrar, e aí você precisa, em primeiro lugar, criar uma conta. Então, pode usar sua conta do Google mesmo, todas elas deixam, que é mais rápido, mais prático, né? Mas fica aí a critério de vocês, é só uma sugestão. Então, o primeiro passo é entrar nela através do seu browser, né? Seja qual for o browser escolhido, criar uma conta, pode ser conta gratuita, porque nós não vamos fazer nada que exija muito processamento, tá? E você pode também, não precisa ter conta paga, mas se você tem, tudo bem, tá? Para fazer os exercícios aqui do livro. Em qualquer uma delas, então, que você se cadastrar, elas vão ter mais ou menos essa carinha aqui, que depois nós vamos fazer na prática, tá? Então, ela vai ter um menu, vai ter alguma coisa dizendo dos seus posts anteriores e para você poder escrever, vai ter o nome da IA e a versão, normalmente ela fala olá e o seu nome, se você já se cadastrou, e tem essa caixinha aqui para você poder digitar o seu texto. É aqui que você vai digitar o texto e normalmente ela tem uma setinha, pode estar para o lado, pode estar para cima, para que você envie.
A partir do momento que você colocou o seu texto aqui, clicar, a IA passa a processar o que você pediu, né, procurar para responder, e aí ela vai te dar o resultado. Esse resultado você pode copiar, normalmente ela tem uma teclinha já de copiar, ou pode marcar e copiar. Tá? Você vai precisar, então, para usar este livro, tenha em mãos um livro para você anotar, um caderno para você anotar, ou um arquivo digital para você ir anotando tudo que você quiser do livro, e principalmente para você colocar os prompts e o resultado dos seus prompts, que é aí que você vai começar a ter o grande diferencial de fazer esse manual. Quando a IA, então, finalizar, você vai trazer. Em cada uma das sessões, você vai ter, então, um prompt para você rodar, tá? E um guia com exercícios para você fazer. Então, não deixe de ter um caderno ou um arquivo digital para você ir escrevendo. Então, esse livro, como eu disse, é um livro prático, tá? Onde você vai estar fazendo. Então, o primeiro prompt que vocês vão encontrar aqui é esse do diagnóstico profissional inteligente, tá? Então, você vai fazer o quê? Vai pegar sempre o prompt, tá? Prompt é a instrução que você vai mandar para a IA, ela está sempre dentro dessa caixa de texto aqui, com esse contorno. Então, sempre que você encontrar essa caixa de texto no livro, você tem um prompt. E aqui ele está dizendo, atue como um profissional, né? Atue como coloca o nome da sua profissão. Então, atue como uma escritora, né? Estratégica sênior. Aí preciso criar o meu perfil profissional estratégico baseado nas seguintes informações. E aí você vai copiar isso e aqui na frente você vai colocar o seu cargo, quantos anos de experiência, que área você trabalha, coloque aqui umas 5 a 7 habilidades que você tem, os maiores desafios, né, aquilo que é difícil para você fazer, pelo menos uns 3, aspirações, aonde você quer ter, qual é o impacto que você quer gerar, né, o que você quer com isso, quero só ganhar dinheiro, quero melhorar a vida da minha família, o que eu quero fazer. E aí, nós aqui no Desenvolva, nós estamos pedindo para a IA. A IA, faça uma análise SWOT personalizada, com pontos para cada um dos quadrantes, mapeando as tendências críticas da minha área nos próximos 24 meses, análise de lacuna ou gaps, então 5 áreas prioritárias, né, do estado atual, do que a gente está fazendo, benchmark salarial, identificação da minha proposta, e ela vai formatar um relatório executivo para você. É isso que a gente está pedindo. Ou seja, com esses dados, você copiando isso aqui, preenchendo esses dados e colocando, né, copiando, colando lá na IA, tá, digitando lá na IA, ela vai te dar um retorno. Com essa resposta, você entra e faz o exercício de auditoria profissional inteligente seu. Ou seja, você fez a coleta dos dados, que você executou o prompt da IA acima, você vai complementar esse checklist, tá, de posicionamento. E aí você vai fazer uma análise primeiro, esse aqui você vai completar, tá? Você que vai responder essa parte aqui, até para te ajudar naquilo que você está fazendo para a IA. E aí você vai fazer a análise com a IA. Então, o que a IA trouxe que te torna único, que ela falou? Qual que é o seu pilar para investir? Então, você vai analisar aquilo que você achava de você, que a IA te disse, e vai fazer essa análise aqui e responder. E aí, a partir dessas informações, você começa a definir metas. Então, uma meta urgente, que você tem que fazer rápido, alguma coisa que ela falou, você precisa aprender sobre inteligência artificial. Esse é o seu grande gap. E essa é uma coisa que você tem que fazer em curto prazo. Né? É uma meta importante, em 90 dias. Você precisa aprofundar mais o seu conhecimento, ou aprender uma linguagem de programação. Estou dando um exemplo de alguém de TI, né? Ou ler um livro sobre. Aí você vai pôr uma meta para mais 90 dias. E aí a meta estratégica. O que você quer alcançar daqui 12 meses? Então, aí a sua meta estratégica, fazendo tudo isso que está aqui, você vai alcançar lá. E aí, você vai documentar no seu manual, por isso que você vai escrever, né? Ou digital ou fisicamente. O seu perfil estratégico, a sua análise SWOT, análise de lacuna, isso tudo com o que a IA te respondeu e a sua percepção. E as metas definidas com prazo. Então, é isso que você vai fazer, tá bom? Bom, e se eu não fizer? Bom, se você não fizer, você não vai ter a evolução desejada. Isso é o custo da sua inação. Outras pessoas poderão estar fazendo e estarão saindo à sua frente. Ao mesmo tempo que outras pessoas não estão fazendo, e ao fazer isso, você sai com um diferencial à frente delas. Então, pessoal,
por hoje, aqui neste vídeo, nós vamos até aqui, tá? No mais, vocês leem o que mais tem aqui nesse capítulo, tá bom? Aqui no livro, e entrem em todos os detalhes, porque aqui eu fiz uma visão geral, tá certo? Então, próximo passo vai ser a gente fazer o passo a passo para quem quer aprender a usar a IA, ok? Até mais, então, no nosso próximo módulo.